Bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje nós vamos ter aqui alguns exercícios resolvidos de lançamento oblíquo. Então vamos lá. Quais são as fórmulas e como é que é um pouco da revisão? Vamos lembrar o que é o lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, ele é uma composição de dois movimentos e ele tem este formato, né? Ele descreve uma parábola. E os dois movimentos que compõem o lançamento oblíquo são o movimento retilíneo uniformemente variado na vertical e o movimento retilíneo uniforme na horizontal. Então, neste sentido, ele é um movimento retilíneo uniforme. Neste sentido, a vertical, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração igual à aceleração da gravidade. Quais são as fórmulas do movimento retilíneo uniforme? S, que é a equação da posição, igual a S0, posição inicial, mais velocidade vezes tempo, velocidade no eixo x. A velocidade no eixo x é a variação da posição, ΔS no eixo x, dividido por ΔT. E no MR e o V, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, a equação da posição, no caso a equação da altura, é igual a S igual a S0 mais V0 vezes T, mais aceleração no caso da gravidade, vezes tempo ao quadrado sobre 2, e a equação da velocidade, que é igual a V igual a V0 mais AT. A aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo, ΔV sobre ΔT, e aqui tem a equação de Torricelli, que é velocidade ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS, aceleração vezes variação da posição. E ainda tem mais uma aqui, que às vezes ajuda bastante para fazer, que é a equação do alcance. Alcance é esta distância, certo? É entre esse ponto de lançamento e o ponto de aterrissagem aqui, que é definido pela letra A, que é velocidade ao quadrado, ou seja, a velocidade que ele foi lançado aqui, vezes o seno de 2 vezes o ângulo de lançamento, dividido pela gravidade. Alcance máximo é sempre quando o ângulo θ igual a 45 graus, porque aqui, ó, seno de 2θ, 2 vezes 45 é seno de 90, lembrando que o seno varia entre 0 e 1, e ele tem o seu ponto máximo quando o argumento é igual a 90 graus, ou seja, 2θ igual a 90 graus, θ igual a 45. Então, se você quer jogar uma pedra o mais longe possível, se você quer chutar uma bola o mais longe possível, lance isso a 45 graus, que é a forma mais eficiente para alcançar a maior distância. Feita essa revisão das fórmulas, vamos aos nossos exercícios de hoje. Então vamos ao nosso primeiro exercício. O que a gente tem aqui? Nós temos que um ciclista, ele vai realizar um salto a partir de uma rampa que está representada aqui, ó, uma rampa que tem 4 metros aqui no sentido horizontal, tem 3 metros aqui na vertical, e ele vai pedalar aqui e vai se lançar aqui a 36 km por hora. E a pergunta que ele tem aqui é qual é a altura máxima que ele vai alcançar. Ou seja, ele vai pular aqui e num determinado momento ele alcança esta altura e ele pergunta qual é a altura máxima que ele vai alcançar. Esse triângulo aqui, ó, é o velho conhecido dos nossos exercícios. É o triângulo 4 por 3 por 5. Né? Se a gente lembrar da formulinha de Pitágoras, a gente tem aqui 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, raiz quadrada de 25, a hipotenusa deste triângulo é o famoso triângulo 3, 4, 5. Então é 3 metros, 4 metros, 5 metros aqui, a gente precisa disso, porque a gente precisa aqui do seno de θ e cosseno de θ para fazer a composição da velocidade. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, 3/5, cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, 4/5, e agora a gente pode começar a resolver o nosso problema. Então, dando início aqui à resolução do problema, o que a gente tem? Os dados 36 km por hora, eu gosto de colocar os dados aqui no cantinho porque a gente já acerta as unidades, 36 km por hora é 36, 1 km são 1000 metros,
1 hora são 3.600 segundos, então a velocidade é igual a 10 metros por segundo. A altura inicial, ele já saiu lá da rampa na altura de 3 metros. Cosseno de θ é 4/5, seno de θ 3/5, a gente viu no slide anterior. E o que a gente sabe? A gente sabe aqui as equações da posição. Então vamos lá. Velocidade em y igual a velocidade 0y menos gt, ou seja, no ponto máximo, né? Lembrando sempre, no ponto máximo o vy é igual a 0. Então 0 igual a v vezes seno de θ, menos gravidade vezes tempo, 10t. Velocidade igual a 10 metros por segundo. Seno de θ, 3/5. Então a gente tem aqui que 10 vezes 3 dividido por 5 menos 10t. T para um lado, divide 10, tempo vai ser igual a 3 sobre 5 segundos. E este é o tempo de subida, entendeu? É até o ponto mais alto. Então ele esteve aqui 3,5 segundos para chegar no ponto mais alto. Usando a outra equação aqui da altura, altura igual a h0, que é 3. Velocidade inicial no eixo y é 10 vezes seno de θ, que é 3/5. Tempo também é 3/5. E g é 10. Tempo ao quadrado é 3 dividido por 5, que é 9 dividido por 25, quando você eleva ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui dá 3 mais 90 dividido por 5, menos 90 dividido por 50. Isso aqui dá 240 dividido por 50, ou seja, 4,8 metros. Então, a altura máxima que ele alcança é de 4,8 metros. E vamos para o próximo exercício. Aqui eu tenho que o meu canhão dispara uma bala com velocidade inicial a 500 metros por segundo em módulo e a 45 graus, na horizontal. Desprezando o atrito do ar e considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual foi o alcance máximo da bala? Então a gente tem aqui velocidade 500 metros por segundo, θ igual a 45, que é o ângulo de lançamento, seno de θ igual a cosseno de θ, que é raiz de 2 sobre 2, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E o que a gente sabe? As equações da posição. Então vamos lá. Vy igual a v0y menos gt, lá no ponto mais alto, v vezes seno de θ menos 10t igual a 0, 500 vezes raiz de 2 sobre 2 menos 10t, e eu tenho que t igual a 25 raiz de 2. E esse é o tempo de subida, ele quer alcance máximo, então a gente tem que ter o tempo de subida e o tempo de descida, ou seja, o tempo total, que é 2 vezes o tempo de subida, 50 raiz de 2. Vamos para a segunda equação, Sx igual a S0x mais V vezes t, saiu da posição 0, V igual a 500, cosseno de θ raiz de 2 sobre 2, tempo total 50 raiz de 2, substitui aqui, Sx igual a 500 vezes 50, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, dividido por 2 dá 1, sobra só o 50, ou seja, Sx igual a 25.000 metros, ou seja, o alcance dessa bala que foi disparada com 500 metros por segundo, isso é uma velocidade bem alta, ela chega a 25 km. Parece que isso aqui é a resistência do ar, mas 25 km é um belo alcance. Exercício 3. Aqui a gente tem um projétil, ele é lançado no ângulo de 30 graus com a horizontal, a velocidade de lançamento é de 200 metros por segundo, supondo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, sem resistência do ar. O intervalo de tempo entre as passagens do projeto pelo ponto de altura 480 metros acima do ponto de lançamento, em segundos, qual é? Então aqui a gente vai lançar esse projétil, ele vai subir, ele vai passar pelo ponto 480, vai continuar subindo, depois ele vai começar a descer, vai passar novamente pelo ponto 480 metros e vai chegar no chão. Ele pergunta quais são esses dois pontos onde ele passa pelo 480 quando está subindo e passa pelo 480 quando está descendo. Então vamos aos dados aqui do nosso problema. Velocidade 200 metros por segundo, ângulo de lançamento 30 graus, altura que ele quer que a gente calcule o tempo 480, gravidade menos 10 metros por segundo ao quadrado, e as equações são sempre as mesmas.
equação da posição vertical. Então a gente tem ela aqui, e agora é só sair substituindo. A altura ele quer saber, ele nos deu 480 metros. A altura inicial era 0, velocidade era 200 vezes seno de θ, seno de 30 ele já deu aqui que é meio, vezes tempo, menos g sobre 2 dá 5, tempo ao quadrado. Observe que aqui a gente já comecei a organizar os termos aqui em forma de uma equação de segundo grau. Então aqui ainda dá para dividir por 5. Então, ó, t ao quadrado menos 20t mais 96 igual a 0. E agora aqui a gente tem que recorrer à matemática. Lembra lá da matemática? Equações, ou raiz, a fórmula de Bhaskara, que ajuda a gente a determinar quais são as raízes de uma equação de segundo grau? É exatamente isso que a gente vai ter que fazer aqui, ó. E x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é b2 menos 4ac sobre 2a. Esta aqui é a fórmula de Bhaskara. Só que aqui a gente está usando t ao invés de x. Então t aqui igual a menos b, b é esse menos 20, então menos 20 dá mais 20, mais ou menos raiz quadrada de quê? B ao quadrado, 400, 4 vezes a é o coeficiente aqui do x ao quadrado, do t ao quadrado é 1, 4 vezes 96 dá 384, isso aqui dá 16, raiz de 16 é 4. Então a gente tem tempo igual a 20 mais 4 ou 20 menos 4 sobre 2. 20 menos 4 dá 16, dividido por 2 dá 8, então o nosso primeiro tempo é 8 segundos, e o segundo tempo é o 20 mais 4, que é 24 dividido por 2, que dá 12 segundos. Então, o nosso tempo aqui que o projétil passa pela altura de 480 metros são 8 segundos e 12 segundos. Vamos desenhar aqui para a gente ver como que é essa trajetória. Então essa daqui é a distância horizontal, essa aqui é a altura. Então o projétil é lançado e aqui ele vai subindo, subindo, subindo. Ele chega aqui, neste momento ele passa pela altura igual a 480, ele continua subindo e depois ele começa a descer, passa novamente pela altura de 480 metros e volta a cair. Estes dois pontos aqui são os pontos que ele passa pelo 480, que é o tempo igual a 8 segundos e o tempo igual a 12 segundos. Próximo exercício aqui, num dia ensolarado, o sol está a pino, um jogador chuta a bola que ela descreve no ar uma parábola. O gráfico que melhor representa a velocidade, o valor da velocidade v da sombra da bola, cuidado, hein? Não é da bola, é da sombra da bola, projetada no solo em função do tempo, qual desses é? Então vamos lembrar, o que ele está pedindo? Ele está pedindo a sombra da bola. A sombra da bola é o movimento no eixo x. O movimento no eixo x é um movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele é um movimento com aceleração igual a zero e velocidade igual a constante. Então a velocidade no eixo x é constante ao longo do tempo. Então, agora vamos olhar qual desses gráficos melhor representa uma velocidade constante. Este primeiro gráfico não, ele mostra uma velocidade crescente com o tempo. Este aqui mostra uma velocidade crescente, depois decrescente. Esse aqui já é uma velocidade que decresce, depois aumenta. Não tem nada de constante nem nesta e nem nesta. E aqui a gente tem a resposta correta. A resposta é velocidade igual a constante ao longo de todo o tempo. Lembre-se, é a velocidade no eixo x. A velocidade no eixo y ela vai variando de forma linear, porque a aceleração é igual a constante. Ok? Então, lembre-se que o movimento oblíquo é a composição de dois movimentos, um na vertical e outro na horizontal. Exercício 5. Suponha que uma partida de futebol, o goleiro, ao bater o tiro de meta, chuta a bola, imprimindo uma velocidade cujo vetor forma, com horizontal, um ângulo A. Desprezando-se a resistência do ar, são feitas as seguintes afirmações. Quais delas são corretas e quais delas são falsas?
Primeira afirmação. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade vetorial da bola é nula. Cuidado, aqui tem uma pegadinha. Lembre-se que tem sempre duas velocidades, velocidade horizontal e velocidade vertical. A velocidade vertical no ponto mais alto é nula, mas a velocidade horizontal não. A bola continua se mexendo sempre para frente. Então, esta primeira afirmação é falsa, porque a velocidade vetorial não é nula, porque existe uma componente horizontal diferente de zero. Segunda afirmação, velocidade inicial pode ser decomposta segundo as direções horizontal e vertical. Resposta verdadeira, afirmação verdadeira. A gente sempre, para fazer a análise do movimento oblíquo, do lançamento oblíquo, a gente decompõe a velocidade nas suas componentes horizontal e vertical. Então, correta a afirmação 2. Afirmação 3, no ponto mais alto da trajetória, é nulo o valor da aceleração da gravidade. A afirmação está incorreta. O que é nulo no ponto mais alto é a velocidade, é a componente da velocidade no sentido vertical. A aceleração ela é sempre constante, do início do movimento ao final do movimento, ela é constante igual a g. Última afirmação, no ponto mais alto da trajetória é nulo o valor da componente vertical da velocidade. Esta afirmação é correta. Sempre no ponto mais alto é o momento em que ela fica no sentido vertical, a bola fica parada. Ela nem sobe nem desce, ou seja, a componente vertical é nula. Então, a resposta aqui, correta para o nosso movimento, este lançamento aqui, é 2 e 4 são corretas. Exercício 6. Considerando aqui que duas bolas são lançadas de um mesmo lugar ao mesmo tempo. Bola 1 e bola 2, eu até desenhei as duas bolinhas aqui. A primeira bola é lançada para cima, com velocidade de 30 metros por segundo, e a segunda bola, bola 2, é lançada com 50 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus horizontal. Considerando que g igual a 10 metros por segundo, qual é a distância entre as bolas no instante que a primeira alcança sua altura máxima? A maior parte do exercício, ou desses exercícios, é o entendimento da questão. Se você conseguir fazer um bom desenho do que está acontecendo e entender o que está sendo perguntado, entender o que está sendo acontecendo, você tem 90% do exercício resolvido. O resto são só fórmulas e contas. Então, o que ele está falando aqui? Vou até desenhar aqui, esta bola aqui, bola 2, é lançada obliquamente e vai fazer esta trajetória. A outra bola vai ser lançada na vertical e vai fazer esta trajetória aqui em azul. E elas são lançadas no mesmo instante. E ele pergunta, na hora que neste momento, quando a bola 1 alcança o ponto máximo, ele pergunta qual é a distância entre as duas bolas. Então aqui a gente tem várias etapas para resolver esse exercício. Primeiro, saber quando esta bola chega aqui e aonde é aqui. Qual é esta altura. Sabendo com que tempo ela chega aqui, eu consigo saber onde esta outra bola vai estar. Eu consigo saber o SX e o SY desta bola. E sabendo onde esta bola está e onde esta bola está, aí sim eu consigo calcular a distância entre as duas bolas. Então vamos lá. Parte 1. A bola que é lançada na vertical, que é mais fácil. Ela é lançada com 30 metros por segundo. E eu sei que V igual a V0 menos GT. E tenho também a equação da altura ou equação da posição no eixo Y. Aí é só sair substituindo. Pegando essa primeira equação aqui, eu sei que ela chega no ponto máximo com velocidade igual a 0 no instante t igual a 3 segundos. E qual é a altura quando esse tempo é igual a 3 segundos? É só usar a outra equação. Só substituir aqui, velocidade era 30, tempo 3, aceleração sobre 2 dá 5, tempo ao quadrado é 9, 90 menos 45,
Então essa bola chega na altura de 45 metros. E no eixo X, ela não sai do eixo X, ela foi lançada para cima na vertical. Então, SX igual a 0. Maravilha, já sei o tempo e já sei aonde essa primeira bola está. Agora vamos ao cálculo da segunda bola. A bola que foi lançada de forma oblíqua. Ela foi lançada com 50 metros, com θ igual a 30 graus. E o que nós sabemos? A mesma coisa, mesmas equações do SX, SY. Então vamos a elas. Sx é igual a 0, velocidade horizontal é 50 cosseno de θ, tempo igual a 3, que eu já calculei aqui, Sx igual a 75 raiz de 3. Então ela, no eixo X, foi até a posição 75 raiz de 3. E no eixo Y, vamos à substituição dos valores aqui, saiu do 0, 50 seno de θ vezes o tempo, menos a aceleração, que é gravidade sobre 2, vezes tempo ao quadrado. Isso aqui vai dar 75 menos 45, que é igual a 30, ou seja, eu sei que essa bola chegou na altura 30 metros. Aqui, ó, eu sei a posição da primeira bola e agora sei a posição da segunda bola. Então nós temos, desenhando de novo, essa é a posição da primeira bola e a posição da segunda bola. E agora eu consigo calcular esta distância aqui. Vamos pedir ajuda aqui, ó. Posição 0,45, 0,45. Posição 2, 75 raiz de 3, 30. Distância aqui, ó. Vamos pedir ajuda ao nosso amigo Pitágoras. Esta hipotenusa aqui, ó, é este resultado deste triângulo. Tem um triângulo aqui, ó, que é a diferença das distâncias na horizontal e a diferença das alturas. Então, chamando este pedacinho de A e este pedacinho de B, eu tenho que a distância ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. A é a diferença das alturas, B é a diferença das distâncias. 30 menos 45 é 15, 75 raiz de 3 menos 0 é 75 raiz de 3, elevando ao quadrado, dá 15 ao quadrado, 75 ao quadrado é 75 ao quadrado, 3 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3. Isto aqui dá 225 e esta outra conta grandona aqui dá 16.875, somando os dois, 17.100. D igual a raiz quadrada de 17.100 metros. Ou seja, voltando aqui na nossa brincadeira inicial, na hora que essa bola chega no ponto mais alto, esta outra está aqui, e esta distância entre as duas bolas é de raiz quadrada de 17.100 metros. Ou seja, resposta C. Todos os exercícios são simples. Os mais complicados, vamos chamar assim, são a composição de vários movimentos. Aqui nós tivemos a composição de dois movimentos. Um na vertical e um oblíquo. E depois um cálculo de distância, que deveria ser uma coisa simples. Então, se você parar, pensar e dividir o problema em partes, você tem grande chance de chegar na resposta correta. Exercício número 7. Eu tenho aqui um projétil. Ele é atirado com velocidade inicial de 200 metros por segundo, num ângulo de 60 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo de 60 graus com horizontal, sem resistência do ar. E aqui pergunta qual será a altura do projétil quando a sua velocidade fizer um ângulo de 45 graus com horizontal. Então, neste momento inicial, aqui eu tinha 60 graus. Esse projétil vai andando, andando, andando. Num determinado momento aqui, esta velocidade dele, que é o resultado da componente x e a componente y, será 45 graus. O que a gente sabe? Que a velocidade inicial era 200, o ângulo de lançamento inicial é 60, e a gente sabe que neste momento aqui vai ter uma velocidade v, que a gente não sabe qual é, então estou chamando de velocidade v igual a v, e esse ângulo aqui vai ser de 45 graus. O que nós sabemos? Que Vx é constante. Então, ao longo de todo o tempo, Vx é igual a constante. Então, Vx é uma constante e ela é V0, 200, vezes o ângulo de 60 graus, cosseno de 60 graus. Vx igual a
200, cosseno de 60 é meio, então a velocidade x é 100 durante todo o percurso. Neste ponto aqui, 45 graus, é quando Vx e Vy são iguais, porque seno de 45 e cosseno de 45 são iguais. Então, neste ponto aqui, Vx igual a Vy e ambos são iguais a 100. Então, eu tenho Vy igual a 100 metros por segundo. Lembrando que V igual a V0 menos GT, 100, que é neste momento, Vy, igual a V0 200, seno de θ, seno de 60, menos 10t. Eu tenho que 10t igual a 200 vezes raiz de 3 sobre 2, menos 100. Isso aqui dá 173 menos 100. T igual a 7,3 segundos. Então, é o tempo que ele demora aqui para chegar nessa posição onde as velocidades são Vx e Vy são iguais, ou seja, 45 graus, é 7,3 segundos. Neste momento, eu tenho a equação da posição, eu sei que a altura é igual a h0, o V0y é 200 vezes seno de 60, vezes o tempo, que é 7,3, g sobre 2 é 5, vezes 7,3, isso aqui vai dar 1.264,4 menos 266,5, não sei porque o pessoal dá exercício com números fracionados. Isso dá aproximadamente 1.000 metros de altura. Então, é nesta posição, nesta altura, ele vai ter velocidade de 100 com 100 e vai estar na altura de 1.000 metros. E isso demora 7,3 segundos. Esses eram os exercícios de hoje. Bons estudos a todos. Nos vemos na próxima videoaula.